Olá pessoal, nessa aula eu quero ensinar vocês a fazer a integração do Laravel com o sistema de pagamento da Yugo. Eu estive procurando vídeos que me auxiliassem a fazer essa integração e eu tive muita dificuldade. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo para poder auxiliar quem estiver passando pelas mesmas coisas que eu passei. Então vamos lá, a primeira coisa, né, fazer a instalação do Laravel. Aqui na documentação do Laravel tem duas maneiras de fazer isso. Eu prefiro essa maneira aqui via Composer. Ok, eu já fiz a instalação na minha máquina. O segundo passo seria acessar a documentação na biblioteca GoPayment. Vocês podem colocar no Google aí, biblioteca Laravel Yugo, vai ser a primeira da lista, ou então vocês podem, eu vou deixar na descrição do vídeo, o link para essa biblioteca aqui. Ela exige que você tenha uma versão do Laravel da versão 5 ou superior. Para você fazer a instalação é este comando aqui, vamos fazer a instalação. Então aqui eu já estou dentro da pasta do meu projeto Laravel. Eu só vou colar esse comando aqui e executar, e ele já vai fazer a instalação. Enquanto faz a instalação, já vamos adiantar outros passos. A primeira coisa que ele pede é para adicionar lá no Service Provider, adicionar essa classe. Então aqui no meu Sublime aqui já está aberto o projeto aqui. Eu vou em config app.php. Aqui na seção de Providers, como vocês podem ver aqui, em todos os providers do Laravel, eu vou acrescentar aqui, vou colocar uma vírgula no final, que esse aqui é um array. Ok. Próxima coisa que ele pede é para adicionar essas linhas aqui no seu .env, que é o seu arquivo de configurações de ambiente. Vou acrescentar aqui no meu. E aqui tem duas informações que a gente tem que pegar lá da Yugo. No meu caso aqui eu já tenho salvo aqui no arquivo, mas vocês podem acessar o painel da Yugo e colocar aqui o Yugo ID de vocês e a chave da API. A chave da API vocês precisam criar lá no painel da Yugo. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto a fazer esse procedimento, que eu imagino que é muito simples, né? Pelo menos para mim eu achei simples, eu posso fazer uma outra aula a gente acessando o painel da Yugo para pegar essas informações. Mas como isso aqui são informações sensíveis de cada pessoa, né, que tem cadastro na Yugo, eu vou até ocultar essas duas informações aqui nesse vídeo. Mas eu vou copiar aqui e colar essas duas chaves no meu arquivo. Ok. Aqui eu já vou configurar o meu banco de dados, também já aproveitando que estamos no .env, já vou configurar o meu banco de dados. O nome do meu banco que eu já criei também é aula Yugo, meu usuário é root e a senha é essa aqui. Vocês fazem a configuração conforme o ambiente de vocês. Certo. Agora o próximo passo é executar esse comando aqui. Deixa eu ver se já terminou. Já fez a instalação da biblioteca do Potelo. Ou seja, agora basta executar esse comando. E também executar outro comando, que é para criar a nossa migration da tabela de usuários. PHP não é nem para criar a migration, não é só para criar a migration da tabela de usuários, é também para criar todo o sistema de autenticação que vem por padrão no Laravel. Uma das coisas que a gente vai aproveitar aqui são as migrations. Então, PHP artisan make auth. Ok. Com isso, nós vamos vir aqui
na pasta Database, vocês vão ver que tem 4 migrations aqui. Essas duas migrations aqui que estão tudo 000 são as migrations que a biblioteca do Potelo gerou. E essas outras duas aqui são as migrations referentes à tabela de usuários que vem por padrão no Laravel. Então, como vocês podem ver, essas duas migrations aqui estão precedendo a criação da tabela de usuários. O que é um problema, porque aqui ele faz referência à tabela de usuários. Então, como nesse momento aqui ainda não existe a tabela de usuários, eu vou ter que alterar o nome dessa migration para ela ser executada depois. Vocês podem ver ali que a migration do Laravel começa com 2014. Eu vou colocar 2015 nessa aqui, no começo. E nessa outra aqui eu vou colocar 2016. Ficando essa sequência aqui, como vocês podem ver. Então, primeira tabela de usuários, segunda tabela password reset, depois a DD subscription columns to user table e por último a tabela de subscrição, que essa tabela aqui é para guardar as assinaturas que foram registradas lá na Yugo. Ok. Aproveitando que eu já estou aqui na migration de usuários, eu já vou acrescentar algumas informações aqui que vão ser necessárias para a gente fazer a integração com a Yugo. Tem algumas informações que o usuário precisa fornecer para que ele consiga gerar um boleto registrado lá na Yugo ou fazer pagamento com cartão de crédito. Então vamos lá. Aqui eu já vou acrescentar o campo CPF. Vou acrescentar o campo rua, que se refere ao endereço. Campo número, que também se refere ao endereço. O campo bairro. Complemento, que pode ser nullable, pode ser null. E mais outras duas informações que podem ser nulas, que é cidade e estado. Faltou o CEP. É isso aqui. Então, ok, podemos executar nossa migration. Deixa eu só verificar aqui se está faltando alguma coisa. É isso mesmo. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai executar aqui php artisan migrate. Isso aqui é bom ter acontecido, porque também aconteceu comigo quando eu tentei fazer essa integração. Como eu acrescentei informações novas no ponto .env, o Laravel ele tem um certo cache em relação a esse arquivo. Então, para recarregar esse arquivo, para poder remover esse cache, a gente executa o comando php artisan config cache. Pode ver que ele diz ali que limpou o cache. Vamos ver se deu certo mesmo. Ok, deu certo. Então, pessoal, agora a próxima etapa nós vamos criar as rotas desse projeto. Então, eu vou acessar o arquivo aqui routes.web.php. A rota inicial eu já vou alterar ela aqui, não vou mandar para esse welcome. Eu vou mandar para site controller. Eu vou criar esse controller ainda e lá dentro vai ter um método chamado index, que ele vai ser do tipo get. E eu vou criar uma segunda rota que vai ser, rota post barra assinar, que vai ser para efetivamente cadastrar o usuário e gerar uma cobrança de assinatura para ele lá na Yugo. Então também vai estar no site controller e o método vai se chamar assinar. Assinar plano, né? Vamos
é bom a gente sempre dar nomes que indicam exatamente o que está fazendo aquela rota. Assinar um plano. Ok. Próximo passo, a gente vai criar o controller. Então, php artisan make controller. Aí eu vou criar numa pasta chamada controller. Lá dentro vai ter um site controller. Eu sempre fico na dúvida se a barra é desse jeito aqui, pessoal. Eu acho que é assim. Vamos ver se deu errado aqui, a gente faz novamente. Tá certo, a barra é virada para a direita. Ok, dentro da pasta do site tem um arquivo chamado site controller, ok. Aqui dentro a gente vai criar o método index. Ele simplesmente vai retornar para a gente a view que vai estar dentro de site. Dentro da pasta site vai ter um arquivo chamado index. Essa pasta fica dentro de resource que a gente vai criar. Na verdade, eu vou copiar essa pasta que eu já tenho. Essa pasta eu já tenho, na verdade. Eu só vou copiar ela aqui para dentro do projeto para adiantar, para a gente não ficar perdendo tempo mexendo com HTML, CSS, JavaScript. Então isso aí eu já adiantei. Então aqui eu só vou colar essa pasta. Deixa eu buscar ela aqui, ó, resources. Deixa eu abrir aqui com o Finder essa pasta. Ok, colei. E tem outra pasta aqui que se chama site, que eu vou colocar lá dentro de public. Que tem todos os assets referentes a essa aula. Vocês fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar esse projeto no GitHub para vocês depois. Ok. Agora, pessoal, a gente já pode acessar. Eu ainda não vou criar o método assinar, só para vocês verem como que está ficando a parte do site. Então, voltamos aqui no terminal, vou executar php artisan serve e vou abrir uma outra aba do meu terminal aqui para a gente continuar executando comandos aqui. Ok. Então, localhost 8000. Bom, tá dando um erro aqui já, vamos ver o que ocorreu. Dentro de resources. Eu fiz uma besteira aqui, pessoal. Copiei a pasta resources inteira. Então, na verdade, vamos fazer diferente. Vou remover essa pasta aqui e vou copiar a pasta que eu tenho aqui inteira. A minha ideia inicial era essa e eu acabei me esquecendo. Ok, tá aqui. Eu coloquei esse tema aqui porque eu achei mais condizente com as fotos que mostram aqui na lateral, mas a ideia era só dar um exemplo mesmo, pessoal. Então aqui, ó, já tem toda a parte de validação pronta. A gente tem que digitar o nome, e-mail, CPF, já digitar a senha para que crie um usuário corretamente na tabela de usuários do Laravel. Na verdade, é só para vocês darem uma olhada como que é a ideia do projeto. Agora nós vamos criar aqui o método assinar. Ele vai receber como primeiro parâmetro um request, um objeto do tipo request. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um usuário. Então, new user, e eu vou cadastrar um usuário. Eu vou criar um método lá no meu módulo user. Eu vou passar todo o objeto request para lá. Eu tenho que dar um use aqui para que essa classe esteja disponível para mim. Ok. Depois que ele me retornar esse usuário, eu vou chamar um método dele mesmo,
que vai se chamar assinar plano. Aqui o nome aqui no controle também é assinar plano. Acabei de me lembrar que a gente colocou lá na rota. E para cá, e para esse método, eu vou passar apenas o nosso plano, que vai ser o plano que o usuário vai escolher lá no front-end. E no retorno desse método eu vou estar esperando uma URL. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar se de fato tem algum retorno nessa URL, ou seja, se tem algum retorno. Se tiver, eu vou retornar um JSON para minha aplicação com os seguintes parâmetros: success é true e a URL é a que foi retornada. Caso contrário, pessoal, ele vai passar direto. Response JSON. Vou retornar um false aqui e a URL vai ser nula. Ok, basicamente é isso. Aqui na parte do controller, eu passo toda a minha regra de negócio para o model resolver. Então lá no meu model, a gente vai criar agora esses métodos. Primeiro, cadastrar o usuário. Public function cadastrar o usuário. Ele recebe um request. Então, como eu já dei new aqui no controller, então eu já tenho acesso a essa instância de usuário. Então eu não preciso dar new novamente, só faço isso aqui. $disName recebe $request name. E assim eu vou fazer para todos os campos. E-mail, password, com diferença que o password eu tenho que encriptar essa senha com decrypt. Valor de CPF. Rua. Número. Bairro. Complemento. CEP. Cidade. Por último, status. Ok. Vou chamar o método save e vou retornar a própria instância. Ok. Com isso, agora a gente vai criar o nosso método assinar plano, que recebe um plano. Aqui, pessoal, eu já vou colar o código que eu já estava separado aqui, para que fica mais fácil para vocês entenderem. Eu só faço a explicação. Então aqui eu criei uma variável chamada subscription builder, pode ser qualquer outro nome, né? Eu peguei isso aqui, estou usando o mesmo nome que está na biblioteca do Potello. O que eu faço aqui? Eu chamo esse método new subscription, que na verdade eu nem poderia chamar ele aqui, porque eu esqueci de adicionar a trait aqui. Foi uma falha minha, pessoal, esqueci de falar para vocês. Voltando na documentação aqui, aqui ó, faltou esse último passo aqui, ó. E aí aqui dentro chamar essa trait. Ok, agora eu tenho acesso a esse método new subscription. E o que eu passo para ele? Eu passo
o nome do plano. Na documentação do Potelo ele diz que a gente passa no primeiro parâmetro o nome do plano na nossa aplicação e o segundo parâmetro o nome do plano que está cadastrado na Yugo. Eu recomendo vocês fazerem o mesmo que eu fiz aqui, colocar o mesmo nome que está lá, o mesmo nome aqui, para a gente saber do que se trata. E aqui eu criei um array chamado options, onde eu passo o nome, a rua, bairro, CPF, CEP, número. Isso aqui, pessoal, para gerar o boleto. Se vocês forem dar a opção do usuário pagar com boleto, vocês têm que mandar essa informação para lá. E se não passar, vai dar um problema. Vocês teriam que habilitar somente cartão de crédito, por exemplo, lá na Yugo. Mas enfim, eu acho interessante sempre dar as duas opções para o usuário. Então não vamos nem entrar em detalhes na parte de cartão de crédito, porque dessa maneira que eu vou ensinar vocês aqui, ele vai ter opção tanto de boleto quanto cartão de crédito. Aí aqui eu chamo o método create, passando no primeiro parâmetro, que seria um token de cartão de crédito. Se vocês fossem manipular o cartão de crédito do usuário no site de vocês, e com isso fazer todas as validações e salvar esse cartão de crédito para uma cobrança futura. Vocês guardariam esse token do cartão de crédito dele no banco de vocês, e aí seria só passar esse token aqui no primeiro parâmetro que ele já executaria o pagamento, né? Então, como nesse caso a gente vai dar a opção para ele pagar com cartão de crédito, mas lá na Yugo, então eu já estou passando null aqui esse parâmetro. E no segundo parâmetro são as options, que são os parâmetros adicionais. Ok. Com isso, por padrão, pessoal, esse método aqui, create, ele não me retorna a response que vem da API da Yugo. Eu vou fazer a alteração aqui para vocês, justamente para vocês verem. Essa alteração vocês precisam fazer. Foi isso aqui que eu apanhei para poder fazer funcionar da maneira que eu precisava. Então, ó, na verdade eu vou vir aqui, ó. Eu venho aqui nesse... Desculpa, eu acabei fazendo, mas não explicando, ó. Aqui no meu ambiente, aqui no Sublime, eu passo o mouse em cima aqui do método. Aí eu vou para lá, ó, Go Payment Trade, para a linha 120. Nisso aqui, ele tem um Subscription Builder, que é outra classe. Ok, eu entro nela e procuro esse método Create. A response está aqui nessa variável, pessoal, Subscription Yugo. O que eu faço? Basicamente aqui, ó, ele me retorna outra coisa aqui, ó, ele me retorna um booleano. Isso aqui, no fim das contas, retorna um booleano. Eu tiro esse return aqui e dou return nessa variável. Só isso. Opa, dólar. Só isso, é a única alteração que eu fiz na biblioteca. Com isso, eu tenho acesso a response. E dentro dela, eu tenho lá recent invoice, que foi a fatura que acabou de ser criada. Ela me retorna um array, no caso só gerou uma fatura, então aqui só vai vir uma fatura mesmo, mas eu tenho que fazer um for each para acessar ela. Eu poderia acessar também diretamente sem for each, pessoal, mas eu preferi fazer dessa maneira. E aí eu acesso essa posição aqui, secure URL. Essa secure URL é a URL que manda o usuário para Yugo, lá para o site da Yugo para fazer o pagamento, ou em boleto ou em cartão de crédito. Eu retorno essa URL nesse método, que é o que a gente está recebendo aqui no controller, e eu passo de volta lá para o meu front-end e eu habilito um botão para o usuário clicar e ir para o site da Yugo. Vamos fazer na prática aqui agora, para vocês entenderem. Pessoal, eu acabei esquecendo uma parte aqui da configuração do Potelo. Ficou faltando a gente colar esse código aqui nesse arquivo services.php do projeto. Então vamos retornar aqui,
aqui em config service.php, eu já colei aqui, é o mesmo código que está lá. E não esqueçam de colocar a vírgula no final. Fora isso, terminou a configuração. Agora retornando aqui para a gente fazer o teste. Vamos fazer aqui, vou colocar o meu nome. Copiar um CPF aqui. Colocar a senha. CEP. Aí nessa tela aqui, pessoal, a gente seleciona o plano. No caso, eu tenho esses dois planos selecionados, cadastrados lá na Yugo, né? Então tanto faz qualquer um dos dois. A gente marca aqui aceita os termos e clica em finalizar. Com isso, ó, seus dados foram registrados, agora efetue pagamento. Pode ver que apareceu um botão aqui de efetuar pagamento. E clicando nesse botão, a gente é redirecionado para a Yugo. As informações que estão ali em cima, referente ao meu cadastro na Yugo, eu vou ocultar. Mas vocês podem ver aqui, tem os detalhes da fatura, o valor. O valor não está condizente com o que eu coloquei na aplicação, mas esse aqui é só um detalhe, que eu acabei colocando o valor errado lá no front-end. Mas aí aqui temos a opção de pagar tanto com cartão de crédito, que é nessa parte aqui. E tem como marcar o cartão para ser usado em cobranças futuras. E tem a opção de pagar por boleto. Então eu achei muito interessante essa implementação aqui, que a gente não precisa fazer isso no nosso site. A gente manda para o site da Yugo, já com a HTTPS, eles fazem todas as tratativas de validação do que foi digitado do cartão, entendeu? E a gente não tem que se preocupar com isso. Então é isso, pessoal. Aí só retornando aqui, vou atualizar a página. Esse formulário aqui eu fiz, tá com as validações já, todos os campos, da senha aqui, se foi digitada corretamente. Na parte também, na segunda etapa também do endereço, ele pede lá os dados. Vou só colocar aqui de novo para vocês verem essas validações certinhas. Aqui da senha, ele valida se as senhas estão iguais. Então ele só vai passar dessa etapa aqui se é tudo ok. Aqui na parte de endereço, ele exige que as informações que são cruciais para Yugo sejam digitadas. Então, a coisa que eu não estou fazendo aqui é a validação do CEP, porque o CEP ele também dá problema se for incorreto lá na Yugo. É isso aí, vocês podem fazer, ou se vocês deixarem no comentário do vídeo, eu posso buscar fazer essa validação para vocês. Ele só tem a máscara ali do CEP. E aqui nessa tela ele não deixa finalizar se não aceitou os termos. Já vem um plano selecionado por padrão aqui. Pessoal, outra coisa legal aqui é que a gente pode acessar agora o /login e nós já temos a parte da autenticação pronta, né? Por causa devido àquele comando que eu executei no começo da aula. Então, o e-mail que eu digitei naquele cadastro e a senha, clicar aqui em login, ó, eu tenho acesso a dashboard do sistema. Ou seja, se aqui tivesse um sistema, né, tivesse implementado, o usuário já teria um login. Lógico, não estou verificando aqui se ele realmente fez o pagamento daquele boleto, mas isso aqui já seria para uma próxima aula, uma coisa mais avançada. Se vocês tiverem interesse, tiver nos comentários aí pedido para uma aula desse tipo, eu posso fazer a aula e gravar para vocês. Beleza? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido.
Se tiver alguma dúvida aí, pode entrar em contato, deixar nos comentários aí, qualquer dúvida que vocês tiverem da implementação, que eu vou ter o prazer de ajudar vocês. Obrigado.